Essa é a nossa aula número 3 e nela eu vou fazer a correção da lista que eu deixei disponível para vocês na última aula. Se você ainda não fez essa lista, clica no link que eu estou deixando novamente aqui na descrição para que você possa treinar conhecimentos acerca do Sistema Internacional de Unidades, que é algo muito importante na física. Então vamos à correção. Questão número 1. Na representação de grandezas físicas, são utilizados diferentes sistemas de unidades, sendo que o SI, Sistema Internacional de Unidades, é o sistema padrão utilizado pela comunidade científica. Uma unidade básica do SI, a unidade de medida de comprimento, é... Bom, vamos lá, a gente tem aqui as alternativas, bastava assinalar a alternativa que representa a unidade para comprimento no Sistema Internacional. Se você assistiu nossa última aula, deve se recordar que para o comprimento, a unidade de medida do Sistema Internacional é o metro. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra B. Questão número 2. Com base em seus conhecimentos sobre o Sistema Internacional de Unidades, marque a alternativa em que são citadas apenas grandezas derivadas. Na nossa última aula, nós falamos então sobre o Sistema Internacional de Unidades. E nesse sistema, nós temos dois tipos de unidades, as unidades bases e as unidades derivadas. As unidades bases são apenas 7. O tempo, a massa, o comprimento, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Então, a gente precisa achar aqui nessas alternativas somente grandezas derivadas, ou seja, não pode conter nenhuma dessas. Então, a única alternativa que se enquadra aqui é a letra D. Questão número 3. A respeito do Sistema Internacional de Unidades, marque a alternativa correta. Letra A. As grandezas de base são comprimento, massa, temperatura, o tempo, a corrente elétrica, o campo magnético. Opa, campo magnético não se enquadra, então já eliminamos a letra A. Letra B. As unidades de medida das grandezas de base não podem ser associadas a prefixos multiplicativos, porque seriam descaracterizadas. Alternativa falsa, elas podem sim estar associadas aos prefixos, como por exemplo a gente observa no quilograma. A unidade de massa para o Sistema Internacional não é grama, é quilograma, ou seja, existe o prefixo quilo, o prefixo K ali junto com a unidade grama. Então, letra B incorreta. Letra C. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que possui como símbolo a letra A e é uma das unidades fundamentais. Sim, o ampere é a unidade de medida de corrente elétrica que se trata de uma unidade base, ou seja, uma unidade fundamental. Então, questão número 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos dar uma lida na letra D e E só para a gente ver o que está de errado ali. Letra D. A unidade de intensidade luminosa é o ohm. Não, está errado porque a unidade de intensidade luminosa a gente já viu que é o candela. Então tá errada, falsa a letra D. Letra E. A unidade de comprimento, o metro, é definida com parâmetros relacionados com a velocidade do som no ar. Falso, né? A gente viu na nossa aula de unidade de medidas que atualmente a unidade de comprimento, o metro, ele é definido com relação à velocidade da luz, né? Por definição, então, o metro hoje é a distância que a luz percorre em um determinado tempo. Então, a velocidade da luz e não do som. Então, a única correta é a letra C. Questão número 4, o DESC. Ao resolver alguns exercícios, um estudante de física achou interessante inventar uma nova grandeza física, que foi calculada pela multiplicação entre a massa e o tempo, dividindo o resultado pela multiplicação entre a distância e a velocidade. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para esta nova grandeza física é dada por... Bom, como essa grandeza é desconhecida, eu vou chamar ela de X. Vou colocar aqui entre colchetes, porque eu só vou trabalhar com as unidades de medida. Então vamos lá, ele fala que essa grandeza vai ser dada então pela multiplicação entre a massa, que é medida em quilograma, e o tempo em segundos. Isso vai ser dividido pelo resultado da multiplicação entre distância e velocidade. A distância a gente mede em metros e a velocidade em metros por segundo, como a gente viu na nossa última aula. Fazendo aqui a multiplicação, metro com metro, vai dar metro quadrado. E agora eu tenho aqui uma divisão com um denominador que é uma fração. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então, eu vou pegar essa fração aqui e vou multiplicar ela aqui, ó, de ponta cabeça. Então, segundos fica em cima
e o metro quadrado fica embaixo. Com isso, nós temos então que essa nova grandeza tem unidade quilograma segundo ao quadrado por metro quadrado. Então, a alternativa correta para a questão número 4 é a letra D. Questão número 5 da URCA fala o seguinte: a unidade de medida composta por Newton vezes segundo ao quadrado por metro, onde N é Newton, e aí ele dá a unidade de medida. A unidade de medida do Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O S é os segundos e o M é o metro. Corresponde a qual unidade de medida? Bom, vamos fazer alguns ajustes aqui. Novamente, essa unidade desconhecida eu vou chamar de X. Vou colocar aqui, ó, é Newton. Se você ainda não sabe o que é Newton, não tem problema, a gente vai estudar nas próximas aulas. Dividido por metro. Bom, do enunciado a gente tem que o Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vou copiar o resto, segundo ao quadrado, tudo isso dividido por metro. Segundo ao quadrado dividido por segundo ao quadrado corta, e metro dividido por metro também. Então, só me resta o quilograma. Ou seja, essa unidade corresponde à massa. Então, a alternativa correta para a questão número 5 é a letra A. Questão número 6. Suponha que um certo fenômeno físico seja descrito pela equação A igual a B vezes C. Se A representa a localização ou posição de uma partícula e C representa o tempo, então B representa o quê? Vamos lá. A igual a B vezes C. Como eu quero saber o que B representa, eu vou isolar aqui o B. B é igual a A sobre C. Pensando apenas na unidade de medida, eu vou colocar aqui o B entre colchete. Então, vamos lá. Qual que é a unidade de medida do A? O A, ele fala que é a localização ou posição. Então, isso aqui vai ser medido em metros. O C, ele fala que representa o tempo. O tempo é medido em segundos. Então, nós temos aqui a unidade de metros por segundo. Como a gente viu também na nossa aula teórica, essa é a unidade para velocidade. Então, questão 6, alternativa correta é a letra B. Questão número 7, FUVEST, fala o seguinte: uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que vai caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando e o incremento de massa, ΔM, em um pequeno intervalo de tempo, ΔT, pode ser aproximado pela expressão. Então, vamos lá, a expressão. ΔM é igual a alfa vezes V vezes S vezes ΔT. Deixa eu até anotar isso aqui já. Em que alfa é uma constante, V é a velocidade da gota e S é a área da superfície. No Sistema Internacional de Unidades, a constante alfa é... Bom, a gente precisa determinar então aqui qual é a unidade de medida da constante alfa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isolar ela. Então, vamos lá, ó. Vou deixar o alfa sozinho. O que vai me sobrar? Bom, para deixar o alfa sozinho, pegar todo mundo que está aqui e vou passar dividindo. Então, alfa é igual a ΔM dividido por V vezes S vezes ΔT. Vamos fazer o seguinte, agora vamos substituir então as grandezas pelas unidades de medidas. Então, como que vai ficar isso daqui? O ΔM, bom, isso aqui é um incremento de massa. Então, a unidade de medida é o quilograma. O V é velocidade. A gente já sabe que velocidade é metro por segundo. O S é a área é metro quadrado. E o ΔT é o tempo em segundos. Então, perceba que S dividido por S eu posso cortar. Então, a unidade de medida disso daqui fica quilograma por metro cúbico. Ou eu posso também escrever de uma outra forma, né? Eu posso pegar o metro cúbico que está dividindo e passar ele multiplicando. Quando eu faço isso, o sinal do meu expoente muda, né? Ele era positivo quando estava embaixo, quando ele sobe, ele fica negativo. E é justamente assim que está ali na alternativa correta, que é a letra B. Questão número 8 da URCA fala o seguinte: suponha que um certo fenômeno físico seja descrito pela equação E é igual a A vezes Y. Se A representa a aceleração, metros por segundo ao quadrado, e E representa a energia em quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, então a unidade de medida de Y no sistema MKS, que é metro, quilograma e segundo, é quanto? Bom,
Vamos lá, então. Vou colocar aqui a expressão que ele deu. E é igual a vezes y. Como eu quero saber a unidade do y, eu vou isolar ele aqui. Então, y é igual a E sobre A. Colocando apenas as unidades de medidas, a unidade de energia, ele fala que é quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Tudo isso vai ser dividido pela unidade de A. Quem que é o A mesmo? O A é a aceleração. Ele dá a unidade de medida pra gente como sendo metro por segundo ao quadrado. Observe que aqui a gente tem 1 metro quadrado por segundo ao quadrado e aqui 1 metro por segundo ao quadrado. Dá pra gente fazer uma simplificação aqui, né? Ó. Então, o que vai me sobrar? Que a unidade da grandeza y é quilograma vezes metro. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão número 9. A força que atua sobre um móvel de massa m, quando o mesmo descreve com velocidade v constante uma trajetória circular de raio r, é dada por F é igual a mgv² por A vezes R, onde G representa a aceleração da gravidade. Para que haja homogeneidade, a unidade de A no sistema internacional é... Bom, vamos lá. Vou colocar aqui a expressão que ele deu. E isolando o A, que é a grandeza física que eu preciso determinar que é a unidade de medida, fica assim, certo? Só passei esse A multiplicando e aí o F passa dividindo. E agora eu vou colocar, então, as unidades de medida. Então, a gente sabe que massa é quilograma. O G é a aceleração gravitacional, ele deu ali, é metro por segundo ao quadrado. E a velocidade, a gente já viu na última aula, que é metro por segundo. Só que tá ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, metro quadrado por segundo ao quadrado. Tudo isso vai ser dividido pela unidade de força e do raio. A unidade de força ele deu é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E a unidade de raio é o metro. Olha que bacana aqui, ó. Já tenho como cortar esse quilograma metro por segundo ao quadrado daqui com esse daqui. Então, no final das contas, ajustando aqui, eu fico com 1 metro ao quadrado dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Vou tirar esse metro daqui com esse quadrado daqui. E no final das contas, eu fico com a unidade metro por segundo ao quadrado, que é igual a metro por segundo na menos 2. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Questão 10. Se na equação P é igual a V² vezes K, V é velocidade, então para que P seja pressão, é necessário que o K seja... Bom, vamos lá então. Ele deu ali na informação a unidade de medida para pressão com as unidades bases do sistema internacional. Então, a gente precisa somente fazer alguns ajustes. Então, pegando a expressão aqui e isolando o K, K vai ser igual a pressão dividido pela velocidade ao quadrado. Então, vamos colocar aqui as unidades de medida. Então, a unidade de pressão que ele deu ali, quilograma por segundo ao quadrado vezes metro. E aqui embaixo vamos colocar a unidade da velocidade ao quadrado. Velocidade vocês já sabem que é metro por segundo, então aqui vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, como aqui a gente tem divisão de fração, e a gente já sabe que para resolver isso eu posso fazer a multiplicação pelo inverso do denominador. Então, quanto que vai dar isso daqui? Segundo quadrado vai cortar com esse segundo quadrado. Metro vezes metro quadrado vai dar metro cúbico. Então, eu tenho a unidade de quilograma por metro cúbico. Essa daqui é a unidade de medida de densidade, que a gente vai estudar um pouco mais pra frente. Mas falar, mas não tem densidade ali nas alternativas, mas tem massa específica. Eles possuem a mesma unidade de medida, tanto massa específica quanto densidade. Tem uma ligeira diferença entre o conceito de massa específica e o conceito de densidade que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. Mas a unidade de medida é a mesma. Então, a alternativa correta para a questão número 10 é a letra B. Com isso, pessoal, finaliza a resolução dessa lista de exercícios e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!